Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Neste primeiro domingo do ano, nós tendemos a estar abertos a realinhar as nossas vidas. Estamos sempre, quando o ano vira, nós estamos muito tendenciosos e desejosos, geralmente, de tentar consertar o que está errado, de tentar melhorar. Por isso que nós fazemos resoluções, tentando, esse ano eu vou perder peso, vou ficar magro, esse ano eu vou mais para a igreja. Há uma tendência natural em todos nós, nesse período, de tentar realinhar a vida, de tentar organizar o que está desorganizado. É natural isso. Eu mesmo tenho uma tendência a fazer exames médicos todo dezembro. A gente tende a tentar trazer ordem ao caos das nossas vidas. Eu queria refletir hoje à noite com os irmãos a questão da felicidade atrelada a um ponto que não é geralmente associado à felicidade, que é a questão da ordem. Deus, o nosso Deus, é um Deus de ordem. Ele criou ordem, ele trouxe ordem ao caos. Mas para que isso fosse feito, ele teve que usar autoridade. É interessante que há autoridade até mesmo no seio de Deus. O Filho está eternamente submisso ao Pai, o Espírito Santo está eternamente submisso ao Pai e o Filho. Há uma autoridade, há uma ordem em Deus. E Deus é um Deus de ordem. E para que a gente seja feliz nesse mundo, gostemos ou não, nós precisamos nos submeter às ordens, à autoridade que Deus instituiu. Eu queria refletir contigo hoje à noite a respeito disso. Muito do que eu vou compartilhar contigo é chão batido. Muito do que eu vou dizer hoje à noite, você já ouviu muitas vezes. Talvez uma coisa ou outra, nem tanto. Ou talvez alguma das coisas que eu vou dizer estão desalinhadas na tua vida, outras estão perfeitas. Mas eu queria de alguma maneira apresentar as 4 esferas de autoridade que Deus deixou no universo para o nosso bem. Autoridade para o nosso bem. Veja, em um jogo de futebol, por exemplo, isso me veio à mente agora. Em um jogo de futebol, se não houver autoridade, é um caos. É o juiz que apita, para a bola, toca. Em todas as circunstâncias da vida, há que haver autoridade para que as coisas funcionem, para que as coisas andem. E Deus, o Criador, deixou 4 esferas de autoridade para o nosso bem. Eu queria examinar as 4 rapidamente hoje à noite. Eu vou dar o mapa de onde nós vamos e então nós vamos examinar as 4. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta. A primeira e a mais imediata e a única interna é a consciência. Essa é a primeira esfera de autoridade que Deus deixou para nós humanos. A segunda esfera de autoridade é a família, já é externa. A terceira esfera é a igreja e a quarta é o Estado. Eu queria dar uma olhada nessas 4 esferas. Talvez alguma coisa na minha e na tua vida, porventura, estejam desalinhadas em algum âmbito desses 4 âmbitos que eu acabei de me referir. A primeira esfera interna, a única interna, é a consciência. A consciência foi criada por Deus e submissão à autoridade da consciência traz maravilhosos benefícios a todas as pessoas e rebelião, ao contrário, traz terríveis consequências a todo mundo.
Esse instrumento de autoridade que Deus deixou em nós nos informa o que é certo e o que é errado. Por sinal, a lei de Deus, reflexo de seu caráter, impressa na consciência humana, é uma tremenda evidência da existência de um legislador. A consciência pode ser cultivada por uma criação de alto nível moral ou pode ser cauterizada em um ambiente de baixo nível moral. Imaginemos uma pessoa que foi criada em uma família muito organizada, ordeira, que os pais eram altamente morais, para dar dois exemplos opostos. A tendência é que a consciência daquela criança, daquela pessoa, vai ser altamente sensível. Por outro lado, para dar um extremo oposto, uma criança que nasceu em um prostíbulo, por exemplo, filho de um marinheiro, com uma prostituta que não teve pai, cresceu naquele ambiente, a tendência é que a consciência seja muito menos sensível, a consciência seja muito menos refinada. Isso faz sentido? Então a consciência, ela pode variar bastante no seu nível de percepção moral das coisas. Seja como for, a consciência é o órgão, é o instrumento de autoridade que nos acusa ou nos defende, dependendo de nossa boa ou má conduta. É exatamente isso que nós aprendemos em Romanos 2, 14 e 16. Eu vou visitar vários textos hoje à noite. Você é convidado comigo a visitar esses textos para que você tenha a sua fé, a sua confiança na Bíblia e não naquilo que eu digo. É justamente, repito, a consciência humana, essa instância de autoridade que nos defende ou nos acusa. Romanos 2, 14 a 16. Diz assim o apóstolo Paulo: de fato, quando os gentios que não têm lei, a lei de Moisés, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e o pensamento deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Cristo Jesus, conforme declara o meu evangelho. É através da consciência atrelada à memória que nós seremos julgados. Tudo que será necessário fazer é Deus apertar o botão para rebobinar. Eu não sei quantos de vocês aqui tiveram fita cassete, talvez a maioria nunca viu, mas você podia rebobinar uma fita que avançou totalmente, você pode voltar, assim que vai ser no grande julgamento de Deus. Deus não vai precisar de testemunha nenhuma. Tudo que ele precisa fazer é rebobinar tudo na caixa que está gravado na memória. Isso aí é projetado em um telão, e tudo que nós fizemos, tudo a intenção do nosso coração, tudo que aconteceu conosco, cada palavra, cada ato, cada ação é projetada. Não há como você se defender, porque a sua própria consciência, empurrada pela memória, que está sendo colocada diante do mundo espiritual. É isso que nós lemos, por exemplo, em 1 Coríntios 4, 5. 1 Coríntios 4, 5. Ele, Deus, trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Pelo fato de todos nós sermos pecadores, estamos todos condenados. Vês que a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá, Ezequiel 18, 20. É inegável que não existe uma única pessoa neste mundo que não peque, como lemos em Eclesiastes 7, 20. De capa a capa, a Bíblia nos mostra, como disse Davi, ninguém é justo diante de ti. Por causa do pecado, todo ser humano vive distante de Deus, como lemos em Romanos 3, 23.
Todos pecaram, estão afastados da presença gloriosa de Deus. Foi por causa dos nossos pecados que Cristo teve que vir a este mundo. De nossas ofensas contra Deus na cruz, foi ressuscitado pelo Pai, atestando a sua aprovação deste pagamento. Nós somos salvos da condenação do inferno ao nos arrependermos de nossos pecados e confiarmos em Cristo como nosso Salvador. Assim lemos em Atos 20 e 21. Arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Você já fez isso? Eu seria condenado imediatamente nesse telão, porque a quantidade de erro e pecado e miséria que eu fiz, para minha tristeza e vergonha, mas Cristo pagou. Então quando for passando, vai aparecer um bocado de coisa branca, é branco aquilo ali, o sangue de Jesus pagou, vai passando, olha, a minha vida vai passando no telão, aí aparece um bocado de preto, é tudo pecado, erro, está tudo apagado na fita. Aleluia, aleluia. Isso não alegra o seu coração? A mim muito me alegra. Muito me alegra pela certeza que eu tenho que eu seria condenado. Eu estaria condenado se não fosse Cristo. A segunda esfera de autoridade é a família. A família foi criada por Deus e não pelo Estado. Então, sendo isso verdade, o Estado não tem autoridade para dizer que um homem pode ter uma família com outro homem, uma mulher com várias mulheres. Foi Deus que inventou a família, ela foi criada por Ele, e submissão à autoridade dos pais traz maravilhosos benefícios aos filhos, rebelião à autoridade dos pais traz terríveis consequências aos filhos. A família foi criada com um homem, uma mulher e uma ordem de multiplicação. Está aqui a criação da família, Gênesis 1, 27 e 28. Vocês conhecem isso muito bem. Gênesis 1, 27 e 28. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se. Dentro da unidade familiar, foi dado ao marido a responsabilidade de exercer autoridade sobre a esposa e sobre os filhos, conforme lemos em Efésios 5, 22 a 24. Alguma das coisas que eu vou dizer, se você não está acostumado a vir aqui nessa igreja, talvez isso te deixa um pouco desconfortável, mas veja bem que é a Bíblia que diz, não sou eu. Então é a Escritura. Se você não aceita o que a Bíblia está dizendo. Então, dentro da unidade da família, foi dado ao marido a responsabilidade de exercer autoridade sobre a esposa e sobre os filhos, conforme lemos em Efésios 5, 22 a 24. Esposa, obedeça ao seu marido, como você obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. Muito claro, o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer a seu marido em tudo. A exceção aqui é se o marido mandar a esposa pecar, como descrito em Atos 5, 22. Aí mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós vamos voltar a esse assunto já já. Mais importa obedecer a Deus. Ao marido, por outro lado, foi dado a ordem de viver e morrer pela sua esposa, tal qual Cristo viveu e morreu pela igreja. Lemos isso, Efésios 5, 25 e 28. Marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja, fazendo o quê? Dando a vida por ela. Da mesma maneira como Cristo morreu na cruz pela igreja, o marido é para morrer pela esposa, viver e morrer em prol da sua esposa. É assim que é. Essa é a ordem que Deus estabeleceu no cosmos para que as coisas funcionem bem. Você quer que a sua família funcione bem?
Você quer ser feliz? Você quer que as coisas estejam ordeiras? Você quer que as coisas andem nos trilhos? Está aqui a receita. O homem deve amar a sua esposa assim como ama seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. O contrário disso é, o homem que não ama a sua esposa se odeia a si mesmo. Ainda uma palavra a nós, homens aqui, maridos, homens, pais. Nós devemos também ter uma disposição, isso aqui é um parêntese a mais, para aqueles que não estão acostumados a me ouvir. Nós devemos ter uma disposição dentro de casa de ajudar, como por exemplo, ao chegar de volta ao trabalho, ao invés de simplesmente jantar e relaxar, somos chamados pelas Escrituras a viver a vida comum do lar. 1 Pedro 3,7, trocando fralda, levando lixo para fora de casa, colocando as crianças para dormir, ajudando a esposa com a louça e etc. A liderança do marido sábio se dá principalmente pelo exemplo. Eu vou dizer isso de novo, porque isso aqui é precioso. E eu não estou dizendo nada para vocês que eu mesmo não faça. A minha esposa é testemunha. A liderança de um marido sábio acontece principalmente pelo exemplo. O exemplo de um marido sábio arrasta a esposa. Eu não tenho permissão, mas eu estou tentado a dar um exemplo pessoal. Mas como eu não falei com a minha esposa, eu posso ser chamado a atenção em casa. Dentro da família, os pais, marido e mulher, são chamados a criar os filhos, aspas, na disciplina e ensinamento do Senhor, fecha aspas. É no seio da família que os pais exercem autoridade amorosa e firme para produzir filhos que se tornem bons cidadãos e não contraventores. Aos pais foi dado autoridade sobre os filhos para que eduquem seus filhos para respeitá-los, para respeitar os professores, o Estado, Deus e todos que detêm autoridade. Aos filhos, por outro lado, foi dada uma ordem só. Os filhos só têm uma ordem: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. Com que objetivo? Para que te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Se você se encontra na categoria de filho hoje à noite, dependente de seus pais, seu dever é obedecê-los em todas as circunstâncias, com uma única exceção: no caso deles o mandarem pecar. Pois há uma autoridade superior aos pais, existe uma autoridade superior à do marido, existe uma autoridade superior à do Estado, a saber, Deus. É por essa razão que os apóstolos se recusaram a obedecer às autoridades constituídas, como nós lemos ainda há pouco. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Mas se você é filho que vive na sua própria casa, você paga as suas próprias contas, você toma conta da sua vida, você não deve mais obediência a seus pais, mas continua devendo a eles respeito até o final. Enquanto seus pais estiverem vivos, você deve aos seus pais respeito até que eles morram. Filhos que agem desrespeitosamente o fazem para o seu próprio mal, já que o contrário da promessa em Efésios 6:3 seria, e eu adaptei, para que tudo te corra mal e tenhas vida curta na terra. Isso é o contrário da promessa para aquele que quer honrar pai e mãe. Aquele que quer honrar pai e mãe, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Amém, meus irmãos? Dá para entender isso? É interesse seu honrar seus pais, porque você quer ser feliz.
Nós, agora que somos pais, dentro dessa cadeia de autoridade do lar, devemos entender que nossos anjinhos nascem com corações dominados pelo pecado. A prova disso é que nós temos que ensinar o que é certo, porque o errado ele já sabe. Eu estava raciocinando de novo sobre isso. Eu estava pensando que eu tenho acompanhado cuidadosamente, mais do que nunca, eu tenho acompanhado cuidadosamente o comportamento de uma pessoa não regenerada que vai crescendo. Eu estou acompanhando o Joe também, mas a Radassa, muito interessante, para aqueles que não conhecem, 3 anos e meio. É interessante o comportamento da minha filha. Eu não tenho lembrança dela ter dito sim até agora para nada. Não, faça isso, não. É incrível isso. Nós não ensinamos ela a dizer não, nós não ensinamos isso. É engraçadinho, mas isso mostra uma natureza corrupta. Isso mostra uma natureza corrompida pelo pecado. E aí vários outros comportamentos listados em Gálatas como pecaminosos, ela já apresentou inúmeros: porfia, ira, ciúme, desobediência, obstinação, etc. Inúmeros comportamentos que a gente acha legal e tal. Tudo pecado de um coração corrompido. Por isso que a Bíblia diz que a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. É bem verdade que as crianças têm características boas, como por exemplo, humildade e confiança ou fé nos pais. As crianças têm comportamentos negativos e positivos. Os comportamentos negativos, birras, frenesi, tolice, insensatez, obstinação, são reprovados na Bíblia. É por isso que nós pais somos instruídos a disciplinar, a exercitar a autoridade sobre os filhos, como nos mostra Salomão em Provérbios 13, 24. Ouça, quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Quando pai e mãe não se importam com comportamentos negativos dos filhos, contrários ao que se possa pensar, eles provam que não amam seus filhos, pois não se preocupam com o futuro deles. Disciplinar os filhos requer dos pais muita paciência e sabedoria. E aí muita coisa poderia ser dito a respeito deste ponto. Um sermão inteiro poderia ser pregado sobre disciplina. Por agora, vale uma palavra somente a nós pais, homens, pais. Você e eu somos os principais responsáveis pela disciplina e a admoestação dos nossos filhos, segundo Deuteronômio 6, 5 a 9. Ouça. Vocês devem amar ao Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes dou hoje. Não deixem de ensiná-las a seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem, quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não esquecerem. E as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Em cima do berço da minha filha Radassa, a gente escreveu, sabe? Porque por ele, para ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória. Ela precisa aprender com que a glória é para Deus, não é para ela viver para si mesma, para viver fazendo a sua própria vontade, não. Então essas coisas devem ser inculcadas, e o principal responsável somos nós, maridos, homem da casa. É triste constatar que, na maioria das vezes, quem acaba ficando com a carga da autoridade sobre os filhos, infelizmente, é a mãe. Essa é a realidade, é a grande realidade que a gente vê. Porque os pais, em grande medida, são omissos e não fazem a função que Deus
colocou nos ombros dos homens. A terceira esfera de autoridade é a igreja. A igreja foi criada por Deus encarnado, Jesus Cristo. Submissão à autoridade da igreja traz maravilhosos benefícios a qualquer pessoa. Rebelião à autoridade da igreja traz consequências terríveis a qualquer pessoa. A fundação da igreja está em Mateus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. A pedra aqui referida por Jesus não é Pedro, nem qualquer outro líder. A pedra é a afirmação que Pedro fez a respeito de Jesus. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Esse é o alicerce que já está posto e que nenhum outro alicerce pode ser colocado. Papa, pastor, missionário, nada. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. É importantíssimo deixar claro que a igreja não é uma organização, uma estrutura, uma denominação ou um clube. A igreja é um corpo vivo que tem Cristo como cabeça. Neste corpo, neste organismo, a palavra de Deus é fielmente pregada, as ordenanças fielmente praticadas, e é uma membresia firmemente aliançada. Essa é a definição que eu estou tentando mostrar para os irmãos. Em outras palavras, a igreja é um grupo de pessoas regeneradas, nasceram de novo, onde a Bíblia é corretamente ensinada, o batismo e a ceia são praticados, e as pessoas regeneradas estão comprometidas com Jesus e umas com as outras. A liderança da igreja é delegada por Cristo aos presbíteros ou pastores e aos diáconos. Dentro da igreja foi dada autoridade aos líderes para benefício dos membros da mesma. Ouçam Hebreus 13, 17. Vocês conhecem esse texto? Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17. Obedeçam a seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque eles sabem que vão prestar conta disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria, mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. Uma aplicação direta deste comando aos membros da PIB do Pará. Se vocês obedecerem aos ensinos que nós, pastores, eu, pastor Isaías, pastor Paulo, pastor André, se vocês obedecerem esses ensinos que temos compartilhado com vocês, com certeza vocês experimentarão um grande crescimento em santidade e, consequentemente, a vida de vocês vai ser cada vez mais feliz. Os ensinos, o que é ministrado é para o bem. Se você se submete ao ensino, você cresce, você avança, você se torna mais santo e, consequentemente, mais feliz. Quanto mais santo você for, mais feliz você se torna. E no final da vida, se você atenta para o que é ensinado nesta igreja, neste púlpito, se você segue, a gente se encontra no céu. Eu garanto isso para você. Se você ouve e obedece, por quê? Pastor Raik, vocês são pastores especiais? Não, nós não somos pastores especiais. Nós somos pastores que tentamos ensinar a Bíblia. Tão somente tentamos mostrar para você o que a Bíblia diz. Então, se você segue o que é ensinado nesta igreja, eu garanto para você que nós vamos nos encontrar no céu. Com relação ao papel da igreja de Cristo de forma geral, cabe a ela anunciar com autoridade moral o que é certo e o que é errado. Deus é um ser moral
como vemos nos 10 mandamentos. E a igreja é coluna e fundamento da verdade. Como lemos em 1 de Timóteo 3,15, a igreja do Deus vivo é a coluna e o alicerce da verdade. A igreja de Deus anuncia verdades de acordo com a palavra de Deus, o único livro santo escrito para toda a humanidade. A igreja anuncia o que é verdade, o que é certo e o que é errado. A escritura é inspirada e útil para ensinar o que é verdadeiro. A igreja anuncia ao mundo o santo evangelho de Cristo. Todo aquele que crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado, diz a palavra do Senhor. Esta, em rápidas pinceladas, é o papel da igreja. A quarta e última esfera de autoridade é o Estado. O Estado foi criado por Deus. Submissão à autoridade do Estado traz benefícios, e rebelião à autoridade do Estado traz consequências terríveis. Lemos essa verdade em Romanos 13, texto muito conhecido. Paulo diz, Romanos 13, 1-7, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Imagina, Nero estava no poder matando crente quando Paulo escreveu isso. Não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra Deus que a instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a este trabalho. Deem a cada um o que lhes é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Deus estabeleceu o Estado para que a sociedade humana possa florescer. Do contrário, o que impera é a lei do mais forte e o caos. As forças do Estado, a polícia, o exército, o batalhão de choque, a marinha, a aeronáutica, as forças existem para manter lei e ordem na sociedade e no mundo. O apóstolo Pedro nos ensina o seguinte: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o presidente, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Todos nós, obviamente, temos tendência, preferência política por esse ou aquele partido, porém, independente de quem detenha o poder, todos somos chamados a obedecer e a nos submeter, a não ser, no caso que nós já frisamos aqui 3 vezes, Atos 5:29, a não ser que o Estado, que a autoridade nos mande fazer alguma coisa que nos leve a pecar. Na época dos apóstolos Paulo e Pedro, cujas citações nós acabamos de fazer, Nero era a autoridade máxima. Que coisa terrível, que mandava tocar fogo nos crentes para fazer deles lanterna, para fazer farol nos seus jardins. Ainda assim, ele mandou que os crentes se submetessem àquela autoridade. Em conclusão, querido, querida, se quisermos ser felizes, somos chamados a nos submeter sempre à nossa consciência, a obedecer à hierarquia familiar que Deus estabeleceu, a nos submeter aos ensinos da igreja
e a obedecer às leis promulgadas pelo Estado. Nosso Deus é um Deus de ordem, para tanto é necessário autoridade, e a felicidade está diretamente ligada à submissão à devida autoridade constituída. Que Deus nos ajude a sermos submissos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém.